Uma resposta cristã à morte do Charlie Kirk. Eu estou gravando esse vídeo porque eu sou cristão e eu não me sinto de forma alguma representado por grande parte dos cristãos que estão falando sobre esse assunto. Eu acho que tem faltado Cristo nessas pessoas, basicamente é isso. Então é por isso que eu estou gravando esse vídeo, apesar de não ser o foco desse canal. Eu imagino que você já saiba do que eu estou falando, né? O Charlie Kirk é um rapaz que foi baleado nos Estados Unidos. E desde então tem surgido na internet, especialmente na internet brasileira, ideias do tipo: vamos radicalizar a direita cristã no Brasil, vamos nos tornar os extremistas que eles acham que nós somos. Enfim, e isso para mim é muito prejudicial e muito nocivo, especialmente para a ideia do cristianismo como um movimento, porque as pessoas têm muita repercussão e não é isso, na minha visão, que Cristo faria no nosso lugar. E eu me baseio, obviamente, na palavra. E aí está escrito aqui em Mateus 5, 44, o seguinte: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, abençoai os que amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Esse é só um versículo, mas eu poderia citar vários outros, especialmente nesse trecho de Mateus que Cristo está falando sobre o Velho Testamento e como deve ser a partir de então, né? Ele fala sobre dar a outra face, amai os vossos inimigos, enfim, fica muito evidente nesse texto o que Cristo faria no nosso lugar nesse momento. Cristo não iria propor se radicalizar contra a esquerda e achar que a esquerda agora vai nos matar ou qualquer coisa do tipo. Aliás, fica muito evidente em toda a passagem de Cristo que o cristão, ele é o perseguido, ele não é o que persegue. Então, se eventualmente você encontra um cristão que está perseguindo alguém, parece que está fazendo um mau trabalho. E eu acho que nesse momento, muitas personalidades que são bem famosas nesse meio, perdão aí, chutei aqui o tripé, nesse meio cristão, especialmente político, já que as duas coisas têm se misturado um pouco, tem entrado nessa ideia de perseguir certas pessoas ou certos movimentos, acusando numa ideia de eles contra nós, como esse rapaz que morreu, o Charlie Kirk, ele era de direita. Tem surgido uma ideia muito de que a esquerda é o eles, é o grupo violento que precisa ser eliminado, porque, enfim, sempre que surge alguma ideia nesse sentido, de nós contra eles, isso é definitivamente não cristão. Porque o cristão, ele precisa, segundo Cristo, amar o seu inimigo. E isso é muito desafiador, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é muito mais fácil imaginar o sentimento de vingança do que o sentimento de vamos orar por alguém que nos fez um mal. Mas acho que se você quer o caminho fácil, talvez essa aqui não seja a religião para você. E não tem problema nenhum, tá bom? Não tem problema nenhum. Eu só gostaria bastante que as pessoas não falassem em nome do Cristo que eu acredito, uma vez que ele discorda do que as pessoas têm dito. E aí tem um ponto fundamental aqui nessa questão toda, né? É porque esse rapaz, o Charlie Kirk, ele era cristão e ele defendia uma coisa que, na minha ideia, não tem como um cristão defender. E talvez a gente chegue num ponto mais polêmico desse vídeo, mas tudo bem. Eu acho que eu tenho 90 seguidores aqui, se eu perder 2, 3, 45 por causa disso, tá tudo bem. Eu prefiro dizer o que eu penso de forma honesta. Esse rapaz, ele defendia o porte de armas, perfeito? E essa é uma coisa que ela é muito latente na cultura norte-americana. Eles têm uma ideia de liberdade que é diferente da nossa, é uma liberdade muito mais próxima da liberdade irrestrita do que a liberdade do brasileiro. E dentro disso tem o porte de armas. Ele chegou até a dizer uma vez que, em nome dessa defesa da liberdade de armas, algumas pessoas poderiam morrer e tá tudo bem. E aí, veja, eu entendo que isso também é parte de uma estratégia de comunicação,
pelo que eu entendi desse rapaz, de alguns vídeos que eu vi, algumas coisas nesse sentido, ele buscava falar alguma coisa que ela era muito absurda, depois ir diminuindo ela, e essa coisa muito absurda obviamente chamava muita atenção, e depois ele ia diminuindo ela até chegar num ponto mais ok, vamos dizer assim. Mas eu vou analisar só a partir dessa frase, onde ele dizia que estava tudo bem algumas pessoas eventualmente perderem a vida para garantir esse direito incondicional do direito à arma. Na minha visão, como cristão, e é verdade que eu não sou pastor, eu não sou um grande teólogo e nada do tipo, eu só sou um cara que lê a palavra, eu acho que esse é o tipo de opinião que Cristo jamais teria. Eu não sei você, e faça esse exercício, por favor. Tente imaginar Cristo dizendo isso. Tá tudo bem algumas pessoas morrerem para todo mundo ter o direito à arma. Você acha que Cristo diria isso? Você acha que Cristo lutaria pelo direito das armas para que todo mundo pudesse andar armado? E eu sei, talvez você pense assim, Gabriel, mas se as pessoas andam armadas, a segurança vai aumentar. Bom, não é isso que acontece. Em questão de dados, os números mostram que não é isso que acontece, né? E se você discorda de mim, pesquisa. Vai atrás do ChatGPT e pergunta para ele. Os países onde as armas foram liberadas, isso tem um aumento ou uma redução? Eu já fiz essa pesquisa. Fiz essa pesquisa tanto agora recentemente, como eu fiz alguns anos atrás, ainda no ensino médio, e era evidente que onde as armas eram legalizadas, as pessoas morriam mais. Inclusive esse tipo de atentado, onde alguém entra numa escola e sai matando todo mundo, é muito mais comum em países onde as pessoas têm mais acesso, pessoas, especialmente as crianças, os estudantes, têm mais acesso às armas. Então eu acredito que o cristão, ele não pode ser defensor das armas. Ele não pode, na minha visão, ser defensor de que cada um tem a sua própria arma, o seu direito da arma. É por isso que, na minha opinião, é uma contradição a bancada da bala e, eventualmente, uma bancada cristã ou bancada evangélica dentro do Congresso lutarem juntos pela mesma coisa. Sendo que a gente está falando de um Cristo que dizia: amai vossos inimigos. Não é amai, mas tem uma Glock para caso você precise resolver alguma coisa. É só amai. Então, enfim, eu queria deixar essa opinião registrada aqui, porque eu acho que muita gente tem usado o nome de Cristo de forma errônea aqui na internet. Eu acho que era uma opinião que, infelizmente, precisava ser dada. Como cristão, eu repudio o que aconteceu com esse rapaz, com o Charlie Kirk, mas ao mesmo tempo eu também repudio, como cristão, várias das ideias que ele defendia. Essa das armas, então, é muito difícil para mim, porque normalmente você ouve os outros cristãos falando sobre o aborto, por exemplo, e todo mundo é contra o aborto porque o aborto tira vidas. Definitivamente, eu também sou contra o aborto, especialmente por esse motivo, porque ele tira vidas. Mas se somos contra o aborto porque ele tira vidas, por que somos a favor das armas se elas também tiram vidas, né? E, eventualmente, elas também tiram as nossas próprias vidas, de outras pessoas que fazem parte da religião. Esse rapaz, Charlie Kirk, por exemplo, ele morreu através de uma arma, não é? E defendia o direito às armas, que é uma parada que, enfim, é bem complicado na minha visão, né? É um assunto realmente bem delicado de se pensar. Apesar de entender que faz parte da cultura norte-americana, e eu peço a Deus que isso jamais chegue por aqui. Perfeito? Eu queria deixar essa opinião registrada, de que o cristão ele não deve, nesse momento, imaginar se radicalizar ou lutar contra a esquerda ou contra o comunismo ou o que quer que seja de forma armada, não é? Pelo contrário, se ele entende que essas pessoas são o inimigo, ele precisa orar por essas pessoas. É isso que Cristo nos convida a fazer e é isso que eu te convido a fazer também. Que você ore pelas pessoas que têm morrido de forma injusta em todos os lugares do mundo, seja dos lugares que você apoia ou que você não apoia, que você ore pelos seus inimigos e pelos seus adversários. Que Deus tenha piedade de todos nós. Amém.